Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ana Schmidt, eu sou terapeuta da aprendizagem, sou neuroeducadora, psicopedagoga, trabalho também com reprogramação mental e hipnose. E com todas essas ferramentas, eu ajudo pessoas que têm dificuldade de aprendizagem a aprender, né? Tanto dificuldades quanto transtornos, eu uso diversas ferramentas e assim consigo vários êxitos, né? Consigo muito sucesso aí nos atendimentos, nas mentorias e também nessas aulas como essa aqui que você está assistindo. Esta aula que eu estou fazendo especialmente para o perfil Neuroninhos Bem Educados é para psicopedagogos que querem aprimorar a sua prática clínica. Então, eu vou falar nessa aula sobre as atividades que a gente pode usar para trabalhar as funções executivas, tanto na clínica quanto em sala de aula. A gente pode também usar essas atividades em casa se a gente quiser trabalhar as habilidades de nossos filhos. Então, primeiro eu vou explicar o que são as funções executivas, né, que todos nós temos e que começam a ser desenvolvidas assim que a gente nasce. E depois eu vou falar de alguns jogos, né, apenas alguns exemplos, depois eu posso trazer mais, que a gente vai usar e eu vou mostrar como que jogos simples trabalham diversas habilidades. Então vamos lá. As funções executivas, elas são habilidades que são processadas principalmente no córtex pré-frontal. E essa área é mais desenvolvida, né, ao longo da infância e termina de se desenvolver no início da vida adulta e por volta dos 20 anos mais ou menos ela deve estar completa. Em crianças que têm alguma síndrome, algum transtorno, algum atraso, é mais complicado, né? Demora mais para ela ser desenvolvida, mas quanto mais a gente exercitar, quanto mais a gente estimular essas habilidades, mais flexível a criança vai ficar, mais habilidosa a criança vai ficar. Então, primeiramente, eu vou falar sobre o controle inibitório, que é a nossa capacidade de frear. Por exemplo, um exemplo muito literal, você está dirigindo e de repente passa um cavalo na sua frente, você vai frear, é o seu controle inibitório que te levou a fazer isso. Um exemplo mais social seria a nossa capacidade de não dizer tudo aquilo que a gente pensa, ou de dizer aquilo que é necessário naquele momento. Então, numa briga, por exemplo, numa discussão, se você estiver irritado, é o seu controle inibitório que vai te impedir de falar alguma coisa que realmente magoe a pessoa. Em uma entrevista de emprego, é a que vai te poupar, né, de falar detalhes que não são necessários ali e de te fazer dizer o que é importante dentro da clínica, dentro da sala de aula, é a que vai fazer com que a criança ou o adulto que está sendo trabalhado ali pondere, né, no que ele vai dizer e no que ele vai falar. E num jogo, numa brincadeira, isso também é muito importante. Por exemplo, duas crianças brincando ali, com certeza uma vai querer o brinquedo da outra, e depois de um certo período, né, de uns 4, 5 meses em que a criança já brinca, interage com os amigos, ela percebe que toda vez que ela pega o brinquedo do amiguinho, né, já com 1 ano, 2 anos de idade, ela vai entender que vai ter uma reação, então ela vai começar a não fazer. O meu filho, por exemplo, ele tem apenas 1 ano e 3 meses e ele já faz o não, né? Muitas vezes ele vai pegar alguma coisa que não pode, vai mexer em algum lugar que não pode e ele já faz o não. É o controle inibitório dele funcionando ali
que refreia ele, faz com que ele não execute determinada ação que ele sabe que não pode, né? Ou por perigo, por alguma coisa, uma segurança de consciência, tipo, ele não vai andar ali porque ele sabe que cai e vai se machucar, ou por alguma questão social, né? Nós ensinamos para ele que ele não deve fazer isso. Então, muito bem. Já foi o controle inibitório, agora a flexibilidade cognitiva é a mãe da nossa criatividade, digamos assim. Por exemplo, eu me esqueci que palavra que eu queria usar neste momento. É a flexibilidade cognitiva que vai me trazer outro sinônimo. Ou eu não sei se nessa frase vai crase ou não. É a flexibilidade cognitiva que vai me ajudar a reformular essa frase para que eu consiga colocar a ideia ali sem precisar arriscar um erro de crase. Que mais? Na interação das crianças ali, nos jogos, nas brincadeiras, também é extremamente importante essa habilidade, porque, por exemplo, se a boneca você não está encontrando, a criança não está encontrando a roupinha da boneca, ou muitas vezes elas chegam pra gente, né, com essa problemática, eu não tenho a roupinha da boneca, eu não tenho lápis dessa cor, a flexibilidade cognitiva é aquilo que a gente deve estimular para que ela consiga usar ali outros materiais, outros brinquedos, para ficar feliz ali em sua brincadeira. E a memória de trabalho ou memória operacional é o espaço do nosso cérebro, né? Diversas, né? Habilidades que a gente tem, né? Um compacto que cuida de tudo que é memória. Então, tudo que a gente aprendeu um dia e conseguiu associar, e consegue associar as aprendizagens de agora, é a memória operacional que cuida. E também é a que cuida da memória de curto prazo. Então, você precisa digitar o número que você está vendo no papel aqui, você precisa passar para o computador ali. Em vez de ir de um em um, a memória de trabalho é aquela que vai permitir que a gente olhe um número aqui, retenha, né, por um curto prazo e passe para cá. Ou pedem o número do nosso CPF, a memória de trabalho vai resgatar lá na memória de longo prazo o nosso CPF para usar aqui. Para a clínica, né, ou para a sala de aula. As crianças elas precisam da memória de trabalho para entender um enunciado de uma atividade ou as regras de uma brincadeira. Então, ela sabe que no Uno, ela sabe que no Uno, por exemplo, ela não pode colocar, ela só pode colocar a carta que tenha ou a mesma cor ou o mesmo número. Ela não pode colocar uma carta que não tenha relação nenhuma. Então, é a memória de trabalho que permitiu a ela guardar essa informação dessa regra e poder jogar ali. E ao longo da vida, ela é também essencial. Então, essas 3 funções executivas são as 3 primordiais, né? Seguindo a linha, diversos teóricos falam sobre as funções executivas e seguindo a linha de Adele Diamond, que já era uma linha, né, as 3 principais na minha opinião, mas que eu vi que existe, né, uma teórica que fala disso também. São as 3 primordiais para a gente entender e buscar atividades para trabalhar ali. Muito bem, então agora com relação às atividades, pensando que a gente tem o controle inibitório, né, que impede a gente de não fazer aquilo que a gente sabe que não deve, a flexibilidade cognitiva, né, que é a capacidade de lidar com a adversidade, com alguma coisa ali que não deu certo, né, o que é o plano B do nosso cérebro, e a memória de trabalho, que é aquela que observou alguma coisa, reteve alguma informação para a gente aplicar. Temos o jogo aqui Cilada, né? Antigaço esse jogo. Continua aqui no mesmo formato. Tem aqui as pecinhas.
Então, o controle inibitório, a criança tá lá com o jogo aberto e as pecinhas para encaixar. O controle inibitório vai fazer com que ela não force o encaixe de qualquer maneira, né? Ela pode, a princípio, se ela não tem isso muito bem desenvolvido, ela vai até forçar, mas vai rapidamente entender que não deu certo. A flexibilidade cognitiva vai fazer com que ela entenda que não deu, né? E vai procurar um lugar onde a pecinha se encaixa. Então, se vocês não conhecem, são círculos, quadrados e cruzes que precisam ser encaixados, né? Você encaixa aqui as pecinhas até fechar aqui o brinquedo todo, né? O jogo todo. E a memória de trabalho é a que ajuda ela a lembrar que ela já viu aquela peça em algum lugar. Então, muitas vezes ela tenta, não deu, coloca de lado, aí chega depois, ela, eu vi essa em algum lugar. E aí ela vai lá, pega e encaixa. Então, este jogo, ele é muito bacana, ele é simples, de alta durabilidade, né? Eu tenho ele, já era da minha filha, ela já jogou bastante, eu uso na clínica, então vai durar. Enquanto eu atender, provavelmente vai ser o mesmo jogo, vale a pena investir nele. Temos aqui este jogo, chama Double, ele tem algumas versões em português, tem versão do Minion, já foi tanto sucesso que já fizeram várias versões. Ele tava por volta de 50, 60 reais, não sei agora com o dólar, é um pouquinho salgado, né, para uma série de cartas, mas é um investimento que vale. Consiste em uma série de desenhinhos aqui, e em cada par de cartas você vai encontrar um par de imagens que são a mesma, mas nunca mais que uma. Então, por exemplo, aqui você vai ver, deixa eu ver aqui, o que a gente tem de igual, você leva um tempo até encontrar, porque são de tamanhos diferentes. Tem o óculos de sol, então a criança vai jogar, a carta tá aqui no meio da mesa, ela tem o bolo de carta, você tem o seu, outra criança tem o dela, e todo mundo tem que encontrar na sua carta o que tem de igual na carta ali do meio. Então, se eu tenho óculos de sol, eu pego a minha e coloco em cima, óculos de sol. E assim vai. Então, nesse jogo, ele impede muitas vezes ele usa o controle inibitório ao fazer com que você não coloque qualquer carta. A flexibilidade cognitiva, ela vai ser trabalhada também, é muito importante para lidar com a frustração, por exemplo. Boa tarde, Kalena, seja bem-vinda. A flexibilidade cognitiva, ela vai ajudar você a, no momento em que a pessoa colocou ali a carta, e aí você já tinha pensado em colocar, mas demorou um segundo a mais para colocar, não deu certo, vai fazer com que você consiga dar um passo atrás e novamente pensar qual vai ser a próxima imagem que coincide para eu poder jogar. E a memória de trabalho, muitas vezes você olha ali embaixo, né, as opções, e você vai olhar na sua carta. Então, você tem que pegar uma ideia geral das imagens que tem ali para ver qual que bate com a sua. Também trabalha as 3 funções, mas em especial o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. E é isso, pessoal. Meu neném chegou, então vai ficar aí o chorinho de fundo, eu preciso ajudar lá. Muito obrigada pela presença de vocês, vai ficar gravada aqui. Quem gostou, segue aí, segue também no YouTube, essa aula também vai para o YouTube. Tenho aí 2 páginas para ajudar, Psicopedagogos, a Neuroninhos Bem Educados, aonde você está assistindo aqui. Para ajudar adultos que querem aprender, eu tenho a Neurônios Bem Educados, também no Instagram. E as 2 páginas concentram vídeos lá no YouTube, Neurônios Bem Educados, você vai encontrar tudo que você precisa para aprender, viver melhor e também atender. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, tá bom? Vai ficar gravado aí para quem chegou depois poder assistir. Um beijo!